E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com a nossa matéria de macroeconomia, né? Nós terminamos aí na página 52 e 51 a última aula. E nós estamos aí nas nomenclaturas, estudando a macroeconomia em suas funções e até com relação a algumas fórmulas, né? Para a gente chegar no entendimento que a gente quer, no entendimento que eu quero de vocês, com o entendimento da teoria do composto macroeconômico, né? Então a gente tem essa apostila onde a gente estuda todo o processo, a gente vê a introdução à análise macroeconômica, a gente analisa a evolução da macroeconomia, a gente vê os problemas e modelos macroeconômicos, mas temos que entrar na contabilidade nacional, né? E entramos. E aí a gente vai analisando essa questão da modelagem básica dessas variáveis e onde a gente chega hoje à determinação da demanda e oferta agregada, que a gente iniciou lá na página 45, curva da demanda agregada, a gente analisou, chegando aí ao que a gente viu aí com relação à poupança, né? A poupança das famílias, com relação ao comportamento das variáveis macroeconômicas. Então hoje a gente entra aqui em gastos do governo, impostos, exportação e importação. E eu repito para vocês, a gente tem que passar essas videoaulas para vocês e no Meet fazer uma continuação do processo. Não só revisar via Meet, mas temos que andar com a matéria, mas não se preocupem. Repito, tem muita fórmula aqui que é jogada aqui para vocês como um complemento mesmo, material que vocês podem guardar para o resto de suas vidas e podem aproveitar lá na especialização, no mestrado, né? Inclusive no bacharelado. Mas a nível do curso de vocês, eu jogo essas fórmulas aqui para a gente aprender como é que a gente extrai esses conceitos. Mas eu vou cobrar os conceitos, é a teoria macroeconômica e não as fórmulas, né? A gente pode fazer fórmula só no simulado mesmo, para a gente dar uma análise, mas eu não vou cobrar isso em prova bimestral. Repito, né? Repito isso para ficar tranquilo, que muita gente está me perguntando isso. Então vamos lá junto. As variáveis gastos do governo, impostos e importação serão, para efeito de simplificação do modelo, consideradas variáveis autônomas em relação à renda nacional. A renda nacional, o conjunto de tudo que é recebido dentro do país. Contudo, no caso dos impostos, sua existência no modelo impacta na determinação do consumo. Gente, falo e repito, essa é a teoria que eu quero que vocês entendam. Aumenta-se o imposto, né? E é por isso que no bimestre passado a gente entrou em macroeconomia dentro de microeconomia. Repito, triplico, quadriplico essa explicação para que vocês entendam que, lógico, os impostos fazem um impacto no consumo. Quanto mais imposto existir dentro do que a gente consome, menos nós vamos consumir. Pois nós só podemos consumir, as famílias só podem consumir a renda disponível, que é a renda nacional, menos o total dos impostos que pagam. Como altera o consumo, esta variável também irá influenciar na determinação da poupança. Então, vamos repetir o parágrafo. As variáveis gastos do governo. As variáveis gastos do governo, impostos, exportação e importação serão, para efeito de simplificação desse modelo que a gente está estudando, consideradas variáveis autônomas em relação à renda nacional, conjunto de tudo que é recebido dentro do país. Contudo, no caso dos impostos, sua existência no modelo impacta na determinação do consumo, pois as famílias só podem consumir a renda disponível, que é a renda nacional, menos o total dos impostos que pagam. Certo? Como altera o consumo, esta variável, então, também irá influenciar na determinação da poupança, que é o que sobra. Desse modo, teremos que, C é igual a A mais B, consumo, menos Y menos T, ou C é igual a A mais BY, onde Y menos T é igual a YD, que é a renda disponível. Então, assim, a poupança será S é igual a menos A mais 1 menos B sobre Y vezes D, ou S é igual a menos A mais, abre chaves, 1 menos B entre parênteses, vezes Y menos T entre parênteses, fecha chaves.
Aí vocês podem falar, professor! Não, 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 não. Não vou te cobrar isso, não. É só para a gente entender, porque os contextos, tudo aqui atrás, gente. A gente, aqui, o que é poupança, propensão marginal, 1-B, né? Aqui para trás a gente foi dando os conceitos, a apostila não vai repetir toda hora. Mas, vou cobrar? Não vou cobrar a fórmula não, tá? Vamos para a teoria, que é o que importa a vocês, é o que me importa que vocês aprendam, né? Essa coisa de conta é lá no bacharelado, é lá na sua especialização. E se Deus quiser, algum de vocês aí, oxalá todos façam o seu mestrado, seu doutorado na área, né? Mas vamos lá, demanda agregada completa e o equilíbrio, né? OA igual a DA. Oferta agregada igual a oferta agregada igual a demanda agregada. Lembra até de equilíbrio de mercado, né? Lá em microeconomia. Podemos agora encontrar o equilíbrio deste modelo simplificado que representa o funcionamento do lado real da economia. Para tanto, vamos utilizar essa figura 10 abaixo. Nesse gráfico é traçada uma linha com um ângulo de 45 graus separando o plano cartesiano em duas partes iguais. Assim, todos os pontos sob esta linha de 45 graus, né, tem um ângulo aqui de 45, apresentarão valores iguais para variáveis do eixo horizontal e vertical, demanda agregada, oferta agregada. Os pontos sob a linha de 45 representam o equilíbrio entre oferta e demanda agregada. Está aqui, ó, o ângulo de 45 graus que se forma, né? Aqui está a linha vertical, demanda agregada, horizontal, oferta agregada, e o ponto de equilíbrio onde DA é igual a A, demanda agregada igual a oferta agregada. Lembrando que Y é renda de equilíbrio, onde Y é pleno emprego. Então é equilíbrio entre oferta e demanda agregada. Quando há equilíbrio entre demanda agregada, né, o que nós solicitamos consumir, e oferta agregada, o que o mercado nos coloca à frente, o que eles produzem. Então, nós podemos, com essa renda de equilíbrio, subentender que existe o pleno emprego, como eu já falei na videoaula anterior. Então, observe na figura 10 que a renda de equilíbrio se deu em um nível aquém do pleno emprego, né? Denotando que essa economia está com recursos ociosos, inclusive com mão de obra não utilizada, ou seja, apresenta equilíbrio com desemprego. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que a linha está acima do pleno emprego, né? Se está acima do pleno emprego, tem mão de obra que não está sendo utilizada. Então, com as funções das variáveis mencionadas anteriormente, com as equações da oferta e da demanda agregada, podemos encontrar o mesmo equilíbrio da figura 10 algebricamente. Assim, temos AO, né, igual a DA, e a condição de equilíbrio como AO igual a Y. Certo? Ó, igual a Y. Oferta agregada igual demanda agregada. Certo? Certo? E aí, o que a gente tem? Toda essa condição, que demanda agregada igual consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Demanda agregada igual consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais a questão da exportação menos importação, né? E aí, esse desenvolvimento que tem aqui embaixo é a condição de equilíbrio. Eu tenho consumo mais investimento mais gasto, mais importação menos exportação é a condição de equilíbrio. Aí quando a gente substitui ela, a gente tem o resultado que é a renda de equilíbrio, tá, gente? E aí eu não vou entrar especificamente nisso, eu quero só passar para vocês como é que chegou-se nisso aqui, tá? Mas não vou entrar não vou pedir, não vou entrar, não vou exigir que vocês entrem nessa formulação. Vamos na parte teórica, que é que eu quero que vocês entendam. Entendendo essa análise aqui, que quando eu estou acima da reta do pleno emprego, eu tenho mão de obra ociosa, porque está acima do pleno emprego, né? É o que me basta. Então, gente, a partir da equação de determinação da renda, você será capaz de encontrar os multiplicadores da renda. Revela quanto a renda irá variar quando uma das variáveis que determina.
e se elevar de unidade. Por exemplo, quando irá variar a renda quando os investimentos, gastos do governo ou gastos autônomos, né, que compuseram a variável A sofrerão mudanças? Então, esse multiplicador keynesiano dos gastos é encontrado pela razão da variação da renda, delta Y. Toda vez que vocês verem esse delta, esse triângulo significa variação. Então, é a variação da renda Y sobre a variação dos gastos A, tá? Ok, isso é importante que eu queria que vocês entendessem. Então, chegando aqui embaixo, ó, considerando que, como foi mostrado, os investimentos são iguais à poupança, nós temos matematicamente, quando o investimento é igual à poupança, poxa, todo investimento é igual à poupança, o que você vai guardar, nós temos uma condição de equilíbrio, né? Tudo que você vai investir é igual à sua poupança, o que você vai guardar, nós temos uma condição de equilíbrio, tá? E eu queria que vocês entrassem aqui, aí ó, pra cá, ó, eu não vou cobrar mais. Não vou cobrar mais. É só até ali, porque fica muito complexo, tá? E agora nós vamos pular aqui para o lado monetário da economia. Entenderam, gente? Eu não vou cobrar complexidade ali atrás. Era só para vocês evoluírem na teoria, que é o que importa para nós aqui. Então, lado monetário da economia. Você viu no item anterior uma abordagem, né? E essa demanda agregada. A questão do investimento e social e demanda agregada, que explica o comportamento de algumas variáveis importantes do setor produtivo da economia de um país. Agora você verá como a economia funciona influenciada pela moeda, considerando suas relações com variáveis importantes, principalmente sobre o seu efeito sobre a renda. Professor, mas o que é isso? Qual é o efeito da moeda sobre a renda? Moeda, gente. Hoje nós não estamos soltando essa nota, né? Com o Lobo Guará, uma nota de R$200. O que vocês acham que vai acontecer com isso, hein? Solta uma moeda de grande porte dessa aí no mercado. E aí? Ela vai dar conta da demanda? Existe demanda para tal? Existe salário que comporte, né? Vai o quê? Quando eu vou receber lá R$1.000, eu vou receber 5 notas dessa, né? Antigamente seriam 10 de 100. Bom, vai impactar, vai ter menos dinheiro circulando, porque a condição de menos nota para maior valor vai fazer com que você tenha seu bolso menos avolumado, mas com o mesmo valor, né? E como é que fica com relação à poupança? Como é que fica com relação à questão das famílias, a demanda e oferta? Mexe em alguma coisa? Vamos olhar? Vamos olhar? Então vamos ver. Então a moeda está presente na história da humanidade desde que o escambo não foi mais capaz. Escambo é troca, como eu já falei para vocês, de atender as necessidades das vendas, né? Dos excedentes produtivos. Lógico, as pessoas vendiam os excedentes que eles tinham em relação à sua produção, porque ele consumia e o resto vendia, para além da necessidade de sobrevivência, ó, de quem produziu o excedente. Então a moeda evoluiu desde a moeda mercadoria, quando algumas mercadorias de grande aceitação passaram a intermediar as trocas, como açúcar, como vidro, né, e muitos outros aí, né, serviam de troca, moeda de troca. De grande aceitação, pedras preciosas passaram a intermediar as trocas, até a moeda de metal, principalmente quando passou por ser cunhada por alguma autoridade governamental, que garantiu seu peso e valor. Este processo de cunha da moeda relacionou a autoridade dos governos à moeda. Olha só esse parágrafo aqui, ó, que interessante. Este processo de cunho ou de cunha da moeda relacionou a autoridade dos governos à moeda, né? Já até falei para vocês que uma passagem lá bíblica, Jesus foi questionado, né? Porque os caras que representavam o governo tinham seus semblantes lá nas moedas, né? Como César. Aí o governo lá do pessoal lá de Roma quis pegar Jesus, né? Mas Jesus foi muito sábio e disse, né? Porque Jesus falava que tudo é de Deus, né? Aí ele falou o seguinte, quando perguntaram a quem pertencia aquele dinheiro, ele falou, né? Porque ele vivia pregando a cristandade e as coisas que são de Deus, e que você tinha que dar a Deus, né? De Deus, as coisas que são de Deus. Ele respondeu, na hora que foi jogado contra a parede, ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
né? Então, se tá o rosto de César naquela moeda, então isso aí é do César, né? Agora Deus está acima de tudo, então ele sutilmente explicou que César está abaixo de Deus, mas que como aquela alcunho lá era dele, então que ele achasse que fosse. E assim ele deu uma resposta bem inteligente e se saiu, né? Mas é para explicar para vocês que com o tempo as autoridades do governo foram colocadas na moeda. Acabou de estabelecer o quê? Surgimento da moeda de papel como a conhecemos hoje, né? Aí se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem aqui um site aqui, ó. Um pouco mais da história da moeda, http invertida www.bi.cv invertida EPL invertida percento, né? Sinal 7BC 5925144 e esse restante de números aqui eu não vou falar tudo, tá? Mas é para vocês darem uma olhada aí, se quiserem. De uma forma geral, nos países, a autoridade sobre a moeda é exercida pelo Bacen, Banco Central, né? De um modo geral, nos países, a autoridade sobre a moeda é exercida pelos seus respectivos bancos centrais. O Banco Central é que faz a emissão da moeda através da Casa da Moeda, né? Que procura garantir sua produção e, ao mesmo tempo, proteger, olha só, o poder de compra. Em outras palavras, evitar que ela se desvalorize. Como a moeda pode desvalorizar, né? Ora, nós não temos o câmbio. O dólar vale mais do que o real. Por quê? Porque a economia é mais sólida. É mais sólida a economia americana, a mais sólida do mundo, né? Uma das mais sólidas do mundo, não vou falar a mais sólida não, porque toda hora tá vendo uma cotação diferenciada, tá entrando um processo lá que faça com que de repente a moeda russa, né, vale um pouco mais, etc., chinesa e assim vai. Bom, assim a moeda nas economias contemporâneas cumpre uma série de funções fundamentais para as relações econômicas das nações internas e externamente. Gente, isso aqui a gente já até estudou, tá? Já até estudou em microeconomia, mas está dentro de macro também, porque nós vamos olhar as demandas, né? Então, as funções da moeda, e vocês lembram disso do primeiro bimestre, é meio de troca, que ela facilita a troca entre as mercadorias, né? Se ela não existisse, essas trocas teriam que ser diretas, tipo escâmbio, trocar peixe por a farinha, farinha por sal, sal por iodo, iodo por terra, sei lá, terra por carne, e aí, né? Unidade de medida, a moeda serve para quantificar. A moeda quantifica o valor dos bens para comprá-los. Por exemplo, a moeda aí do Lobo-Guará hoje, né? No caso a moeda papel, no caso o dinheiro que está com a esfinge do Lobo-Guará, ele vale R$200. E com R$200 hoje, né? Você pode comprar uma série de coisas, né? Então, é um valor até alto hoje, visto que com 5 delas, 4 delas e meia, você já chega no salário mínimo. E reserva de valor. A moeda representa um direito que seu possuidor tem sobre outra mercadoria. A hora que põe o dinheiro na mão, representa um direito que esse cara que está colocando ali em cima da mesa tem sobre aquela mercadoria que é para ser vendida. Bom, demanda por moeda. Nessa abordagem sobre a demanda por moeda, que ao contrário da teoria clássica, a moeda não será considerada apenas como meio de troca. Agora nós vamos adiantar por esse processo macroeconômico. Na verdade, a demanda por moeda aqui descrita tem como base a teoria keynesiana, né, que está lá dentro de microeconomia, e parte do princípio de que uma porção da riqueza se manterá em forma de dinheiro. A demanda keynesiana por moeda foi adotada principalmente por explicar quais variáveis determinam a parte da carteira mantida em forma de moeda. Assim, iremos considerar que a demanda por moeda advém de 3 motivos, a saber: motivo transação, também já vimos, né? Motivo precaução, também vimos, e motivo especulação. Correto? Tranquilo? A gente viu dentro de microeconomia. As demandas por moeda advêm de 3 motivos. Motivo transação, você está comprando uma coisa por outra. Motivo precaução, você vai adquirir moeda justamente para você se precaver
de um processo inflacionário, de um aumento naquela coisa, daquela mercadoria que você quer comprar, né? Uma perda do valor dela até também, daquela mercadoria. Então você corre lá e compra naquele dia, né? Não, a perda não. A perda não, perdão, porque se perder você vai deixar para comprar quando ela tiver perda. Aí você vai comprar mais. Aumento no valor da mercadoria, né? E motivo de especulação, que é isso aqui, ó, que é justamente você ficar transacionando juros. Você emprestar para as pessoas a juro aquém do mercado, você aplicar só aplicar na bolsa, não contratar mão de obra, não gerar emprego, não fazer nada. Ficar esperando e vivendo de juros. Isso é especular. Tá? Demanda por moeda por motivos de transação e de precaução. A demanda por moeda vem do fato que as pessoas precisam dela para fazer frente a seus pagamentos e obrigações financeiras, que é a transação. E para se precaverem contra as incertezas de pagamentos inesperados. Precaução. De uma hora para outra você bate seu carro aí, tem que ter moeda lá para você, se você não fez seguro, pagar o problema que teve com outra pessoa e até pôr seu carro para funcionar, para você não ficar sem ele. Ou seja, a população retém parte da quantidade de moeda da economia, para esta finalidade, né? Tanto para transação, para comprar e vender, como para precaução, para essa guarda, para essa poupança. Podemos afirmar que ainda que a demanda por moeda ou encaixes monetários depende do nível de renda nacional, certo? Que nós vimos aqui para trás. Pois quando a renda aumenta, né, principalmente a sua, a quantidade de moeda deve acompanhar a elevação da renda para garantir o fluxo de mercadorias. Aí vocês me perguntam, por que o governo, já que nós estamos num processo de pandemia, professor, ele aumentou o valor da moeda, sendo que a renda nacional está abaixando? Que muitas pessoas estão vivendo até, professor, estão vivendo desse auxílio emergencial. Muitas pessoas não estão podendo trabalhar, esses que trabalham, né, agregados. Por exemplo, nós, né? Nós professores vamos ter que dar videoaula. Mas, por exemplo, quem mexe com motorista de ônibus, né? Não está correndo direito, tem muitos perdendo emprego. Porque ali ficam pessoas, né, todas aglomeradas. Então, por que fez isso? Boa pergunta. Boa pergunta. O mercado, ele está dizendo que é porque está dando muito dispêndio essa questão de que antes desse processo pandêmico, a evolução do valor do dinheiro já pressupôs que o cara tem que estar com uma demanda muito grande no bolso e isso ocasiona muito dinheiro pequeno. Mas assim, falando, né, na forma mais simplista, muito dinheiro pequeno. Porém, hoje, como não tem renda, as pessoas estão sem renda, poucos vão ter essa moeda de 200, né? Aí muita gente fala o seguinte, pessoas, eu quero colocar esse viés político também para vocês. Não de A ou de B, de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de esquerda, de centro-esquerda ou de meio. Não, nada como crítica a uma parte ou outra, né? Não é nada disso. Para vocês entenderem que o pessoal político, muitos deles cometem corrupção e lavam dinheiro. Para lavar dinheiro é complicado, né? Não é muito fácil. Aí tem os negócios das rachadinhas, igual aquele cara na época do governo Temer que saiu com a mala lá, saiu correndo com a mala de dinheiro, entendeu? Porque é uma quantia muito grande. E aí agora, com essa nota do Lobo Guará, vai facilitar, né, o povo ter pouca, não muita moeda, papel, para lavar suas safadagens aí, né, suas corrupções. Eu quero que vocês entendam esse processo, porque isso está sendo falado no dia a dia, né? Então vão acompanhando os jornais, vão lendo, vocês vão entender, tá? Então, assim, a função da demanda da moeda, considerando os motivos transação e precaução, possui a seguinte expressão: MDT mais P igual a KT mais I. Professor, nossa, agora eu fiquei triste com isso. Calma, calma. Isso aqui é muito simples, ó. MDT mais P é demanda por moeda, ó, demanda por moeda retida, transação e precaução, tá? Demanda por moeda retida, transação e precaução. E KT é o coeficiente marshalliano ou coeficiente Cambridge, que mostra a relação existente entre a renda
e a quantidade da moeda retida pela população. Retida pela população. Essa que está lá parada com a população. Então, MDT mais P é moeda retida, transação, para transação que você guarda para você poder comprar e por precaução, caso você tenha algum problema, né? E o KT, que é o coeficiente de Cambridge, né? Marshalliano ou de Cambridge, que mostra a relação existente entre a renda e a quantidade de moeda retida pela população. Já ainda a renda, tá? Então, MDT mais P é igual a esse coeficiente vezes a renda. A renda nacional que chama-se, tá? Então, pessoas, vocês viram que não é difícil? Se a gente se interar sobre a teoria, principalmente olhando a questão da prática, analisando o que significa, sobre o que isso está sendo dito, é fácil você fazer essas formulazinhas e entender esse processo macroeconômico, tá? Então, é simplesmente para que você tenha essa ideia de tudo que a gente fala aqui, da função da moeda. Quando você chega aqui, ele te fala que MDT mais P é a demanda por moeda retida, transação e precaução que nós falamos ali, explicamos o que é um, o que é outro, né? E ele fala para você que tem um coeficiente que mostra a relação existente entre a renda e a quantidade de moeda retida. Então, vira-se uma fórmula, MDT mais P é igual a KT, que é esse coeficiente que mostra a relação existente entre a renda e a quantidade de moeda retida pela população, vezes a renda nacional. Porque tem a ver com a renda nacional, tem a ver com o que você ganha, o fato de você ter ou não ter essa moeda retida. Então, demanda por moeda retida, demanda, nós queremos reter moeda, tanto para transacionar ou como precaucionar, como para fazer negócio com essa moeda, né? Girar, pôr no caixa da nossa empresa para dar troca, etc. Ou precaucionar, ou precaução, para evitar um probleminha lá, né? Uma poupancinha, um seguro que eu tenho, né? Para qualquer problema, eventualidade. Então, esse MDT mais P, que é essa demanda de transação e precaução, vai ser igual a esse coeficiente, um coeficiente que a gente vai estudar, vezes a renda da população. Esse coeficiente entre renda e quantidade de moeda retida. Certo? Vezes a renda nacional. Certo? Tranquilo? Então, demanda por moeda retida, transação e precaução é igual a esse coeficiente vezes a renda nacional. Certo? Repetindo, ó. Essa demanda por moeda retida, ou seja, demanda para reter moeda por transação e precaução, vai ser igual a um coeficiente K, que a gente vai estudar, vezes a renda nacional. Esse coeficiente vezes essa renda vai dar o mesmo valor daqui, ó, que essa demanda por moeda retida. Tá? Beleza? Então, com relação a transação e precaução, é isso aqui. Ok. E no MIT a gente vai trocar ideia, calma. Demanda por moeda por motivo de especulação. Especulação. Vamos fazer aqui um... Opa, perdão, sai daqui, né? Especulação, gente, eu já falei para vocês, que é quando você não gera força produtiva, não contrata pessoas, não produz, portanto não gera emprego. É quando você pega a moeda, digamos assim, que você ganha na loteria. Ganhei 1 milhão na loteria. Ao invés de você montar uma empresa, montar um processo produtivo, contratar pessoas, assinar carteiras, circular a economia, não. Você fala, opa, negativo. Vou deixar isso aqui na poupança, né? Deixar isso aqui na poupança, que está dando 0,5%, né? Então vou receber aí 500 conto. Por mês, ó, eu vou deixando. Né? Olha só, a economia tem que se preocupar com isso, a macroeconomia tem que se preocupar com isso, tá? Porque enquanto alguém vai se favorecer do sistema econômico, nós vamos ter desemprego, não vamos ter
né, gente gerando... O que o Brasil espera é que as pessoas... por isso que investe-se muito nos microempregos, né, no microempreendedor individual, porque quanto mais gente empregada, melhor para a economia, né? Agora, especuladores nem tanto. Vamos ler? Vamos ler? Olha só, para vocês entenderem, ó. A moeda, além de ser retida pela população para transações e precaução, também serve, repetindo, transações para quê, gente? Para comercializar, para dar troco, para comprar, vender, e precaução, que é para você guardar, uma poupança, né? Não queria dar sinônimo de poupança, mas é uma poupancinha sua. Também serve para que as pessoas invistam no mercado de títulos ou de imóveis ou entre outras opções de aplicações. Assim, a demanda por moeda depende da taxa de juros, uma vez que com taxas de juros maiores, as pessoas menos dispostas a reter moedas se sentem atraídas pelos ganhos dos juros que rendem os títulos. Assim, nós temos aqui MDX. Nossa, como isso cai em concurso público? Mais nível de bacharelado, não se preocupe. MDX é igual a função sobre investimento. Então, a função demanda por moeda para especulação é uma função da taxa de juros. Tá? Então, ó, MDX é igual a F sobre I. MD, demanda de moeda por especulação. Taxa de juros. Então, a demanda por moeda para especulação, MDX, especulação, X, é uma função da taxa de juros. Tá? Portanto, quando o governo aumenta a taxa de juros, ele evita o consumo. Né? Evita o consumo e tal. Mas, ao mesmo tempo, se essa taxa ficar muito alta e sempre alta, ele vai promover especulação, tá? Então, MD é igual a demanda de moeda para especulação e igual a taxa de juros, que até em matemática comercial sempre vai ser, é um padrão. Izinho é igual a taxa de juros, sendo que a variação delta, né, da demanda por moeda para especulação dividido pela variação das taxas de juros são menor que zero. Esta razão mostra a relação inversa entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Tá? Elas estão numa razão inversa. A taxa de juros e a demanda por moeda estão numa razão inversa. Porque quanto mais juros, né? Quanto mais juro, menos você, por exemplo, vai buscar capital, você vai tomar empréstimo. Porque a taxa de juros está alta, você não vai tomar empréstimo, mas você vai emprestar para os outros, você vai reter e vai querer aplicar. Entenderam isso, gente? Se não entenderam, anotem. Lá no Meet nós vamos fazer essa conversação. A demanda total por moeda. A demanda total por moeda é a soma, ó, total por moeda. É a soma das demandas por transação, precaução e especulação. Assim, temos que a demanda total por moeda, MDT, é igual ao coeficiente vezes a renda, que é a fórmula da demanda por precaução e transação, mais a função da taxa. Nós agora temos a demanda total por moeda, juntando a de transação e precaução com a de especulação. Ó, total de transação. Demanda total por moeda é igual aquele K lá que nós esse valor, esse coeficiente de transação e precaução, né, vezes a renda nacional, que é a questão de transação por motivo de transação e precaução, mais a função dos juros de mercado. Aí eu tenho a questão da transação total por moeda. Então, é esse coeficiente que multiplica a renda nacional mais essa função em relação à taxa de juros adotada pelo governo e pelo mercado. Então, graficamente, a curva de demanda total por moeda pode ser vista nessa figura 3 aqui, ó. Parte negativamente inclinada, demanda por especulação.
ó, levemente inclinada negativamente, parte negativamente inclinada. É essa aqui, que é a demanda por especulação, que as pessoas guardam com motivo especular. E a parte vertical, né, ó, demanda por transação e precaução, que é um motivo que faz a economia girar, faz os empregos existirem, faz a máquina funcionar. Entenderam? E não tem nada de difícil, de forma alguma. Essa teoria é só ler, é só sempre estar dando uma olhada, tá? Então, demanda total por moeda, fonte elaborada pelo autor desse livro aqui que gentilmente nos passou, né? Que está dentro do bacharelado da administração pública, né? Que eu coloco aqui para vocês, ó. O professor gentilmente nos cedeu. Então você pode perceber que a curva de demanda total por moeda mostra ao longo da curva total por moeda é as duas, né? É o somatório das duas. Ó, taxa de juros, a moeda, né? Demanda por moeda. Por motivo transação e precaução tá aqui, ó. Ela sobe positivamente aqui, né? Então o que a gente pode perceber aqui? Você pode perceber que a curva de demanda total por moeda mostra ao longo da curva a soma dos dois comportamentos da demanda em relação à taxa de juros, né? Ó, ela vem aqui, ela vai aqui, então ela vai abaixando, ela vai baixando, né? Ó, seria bom, né? Se estivesse na sala de aula eu ia ligar esses pontos aqui, que é mais difícil na videoaula, mas a gente vai fazer isso no Meet, né? Porque aí lá eu tenho o quadro que eu posso entrar aqui, porque se eu for fazer um quadro aqui, eu tampo essa tela, então não dá. Mas aqui, ó, você vai ligando os pontos aqui, ó, em relação da taxa, que isso aqui, vai criando pontos. Não é isso? A gente vai criando pontos aqui entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Então, quanto mais alta a taxa de juros, né, menor vai ser essa transação aqui. Então, assim, vamos olhar a teoria que vocês vão entender aqui, ó, vai estar explicado aqui agora, ó. Você pode perceber que a curva da demanda total por moeda mostra ao longo da curva a soma dos dois comportamentos da demanda. Em relação à taxa de juros, a curva é vertical. No início, transação e precaução. Ou seja, independente da taxa de juros, em seguida assume uma inclinação negativa, que é essa aqui, de acordo com a demanda por especulação, na qual a demanda é negativamente inclinada, mostrando uma relação inversa entre taxa de juros e demanda por moeda. Hein? Então, pessoal, nós vamos parar aqui na página, nessa 60 aqui, e lá no Meet a gente vai continuar. Tragam todos os seus pormenores, lapsos de dúvida. Vamos tirar lá. E não se esqueçam, o professor está passando para vocês conceitos teóricos, e são esses conceitos teóricos o que eu preciso que vocês, futuros técnicos de administração, estudando macroeconomia, entendam, tá? Não vou chegar a pedir fórmulas e sentenças para vocês se esbalzarem em processo matemático, nada disso. Então, até o plantão, a gente continua além da página 60, né? E a gente entrou no lado monetário da economia e a gente vai entrar depois no equilíbrio do lado monetário, inclusive analisando o equilíbrio desse lado, né, vendo como é que funciona isso, equilíbrio no plano cartesiano, e depois chegamos em política fiscal, que é a questão dos impostos do governo aí para investimento da máquina pública. Beleza? Então até nosso plantão no Meet, até já. Um abraço, até agorinha mesmo, que é importante todos estarem lá.